Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula e essa aula especificamente nós vamos trabalhar o capítulo 1 da NOB-SUAS, a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social de 2012, já atualizado. Então vocês estão vendo aí na página, na tela, a resolução número 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova então a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, a NOB-SUAS. Aqui inicialmente tem a resolução da aprovação e em seguida, descendo a página, está o início então do Sistema Único de Assistência Social, propriamente dito, a Norma Operacional Básica. Lembrando que todos esses artigos que nós vamos abordar dentro das questões discutidas e comentadas do curso preparatório para assistentes sociais, para profissionais do serviço social, de abrangência nacional, alcançando todos os editais possíveis, todos esses documentos vão estar anexados a esse vídeo aula e também depois será criado o mapa mental ainda essa semana, que será também anexado para que você possa memorizar o conteúdo. Então, para cada artigo dessa política, dessa resolução, dessa lei, Sistema Único de Assistência Social, a resolução, para cada um desses artigos nós vamos fazer algumas abordagens de questões. Nós vamos ler o artigo e vamos abordar as questões. Depois voltamos e lemos o artigo e vamos fazendo isso paralelamente. Começando, o artigo 1º diz assim: a política de assistência social, que tem por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Aí vem um parágrafo único. A assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais independente de contribuição prévia e deve ser financiada com recursos previstos no orçamento da Seguridade Social. Então, vamos para a questão, aqui no início da questão, a página de apresentação, SUAS com questões comentadas, capítulo 1, eu sou o professor Davi Barbosa, esse que vos fala, e o capítulo 1 é a apresentação. Então, no capítulo 1 nós vamos ter 7 artigos. O primeiro é da apresentação, esse que eu acabei de ler para vocês. O segundo é dos objetivos do SUAS. O terceiro, princípios organizativos. O quarto, seguranças afiançadas. O quinto, diretrizes estruturantes da gestão. O sexto, princípios éticos. E o sétimo, garantia de proteção socioassistencial. Então nós temos a primeira questão, eu coloquei aqui, essa é para animar. Tomara que sua banca seja boazinha assim, né? A banca Reis e Reis, órgão prefeitura de Cipotânea, Minas Gerais, a prova foi para enfermeira, ainda bem, né? Aí pode se justificar. E a pergunta diz assim: o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, foi criado pelo Ministério do... Veja que mamão com açúcar, né? Planejamento, saúde, desenvolvimento social e combate à fome, previdência social. Nem a própria questão está organizada corretamente, porque o nome do ministério que criou, na verdade, é Desenvolvimento Social e Agrário, não Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? É MDSA, Desenvolvimento Social e Agrário. Então, mas de qualquer forma, que mais se aproxima, letra C respondida. Próxima questão. Veja bem que eu estou fazendo menção ao artigo 1 e 2. Então nós vamos em seguida analisar a questão, depois vamos ler o artigo 2º do SUAS, da NOB-SUAS. Então, ano 2016, FUNRIO, a política de assistência social tem por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Então, as 3 funções da vigilância social, de acordo com o SUAS, é a vigilância socioassistencial, a defesa de direitos e a proteção social. Depois a gente vai ver proteção social básica e proteção social especial, mais para frente, vamos entendendo isso. E organiza-se sob a forma de sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Essa política ocupa-se de prover a proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais, independente de contribuição prévia, e deve ser financiada com recursos previstos no orçamento da Seguridade Social. Podemos citar como objetivos do SUAS, repare que o enunciado é praticamente a repetição do artigo 1º.
E aí ele vai perguntar sobre o artigo 2º, que é o que nós vamos ler depois. Mas antes de ler, analisando a questão, já dá para encontrar algumas respostas que não batem nem com o artigo 1º e nem com o artigo 2º. Opção A. Consolidar a gestão compartilhada e cofinanciamento e a cooperação técnica entre a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios. Até aí tudo bem, que de modo articulado operam a proteção social de caráter contributivo, de modo nenhum. Contributivo só Previdência Social, matéria de um outro vídeo nosso, mas nesse caso não contributivo, jamais. Assistência social jamais será contributiva. É gratuita. A gratuidade é princípio fundamental da Constituição. Então não é a resposta à opção A. Opção B. Integrar a rede pública e privada com vínculo aos SUAS de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. Perfeito. A gente vai ver nesse instante, quando formos analisar o artigo 2º. Então vamos ver a opção C. Padronizar as diversidades culturais. Isso aí sou até preconceituoso, altamente preconceituoso, né? Padronizar as diversidades. Não bate, padronização com diversidade não fecha, são duas palavras antagônicas, né? Padronizar as diversidades culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas, políticas e territoriais. Então, às vezes, você conhecer o significado das palavras já é suficiente para você descobrir qual questão você pode anular e em quais você pode ainda estudar. Então, anulou, riscou, passou a caneta, passa para frente, não perde tempo e vai adiantando, porque você tem que lembrar que concurso tem tempo de duração, tem uma determinada carga horária de duração, um tempo que você precisa respeitar. Então não risca em cima para não ficar duvidando. É bom você estar sempre com a caneta, já risca ela, marca ela por cima, passa ali em cima para você os seus olhos não voltarem para ela. Tem certeza que não é, riscou, anulou, passa para a próxima. Então, definir os níveis de gestão de maneira equitativa, independente das ofertas, independente de ofertas de serviços pactuados nacionalmente, independente, essa palavra independente, ela acaba criando uma separação. Então, de serviços pactuados nacionalmente e do nível de gestão do município, nós vamos ver daqui a instantes que não fecha com a argumentação do artigo 2º. E afiançar a vigilância socioassistencial de caráter seletivo e focalizado e a garantia de direitos como funções da política de assistência social. Apesar de bonitinho, a pergunta fala, podemos citar como objetivos do SUAS, nem o C, nem o D, nem o D e nem o E são objetivos dos SUAS. Já a opção C e a opção A estão teoricamente incorretas. Então, voltando aqui para SUAS, o artigo 2º vai dizer sobre os objetivos do SUAS. São objetivos do SUAS. Inciso 1. Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva e garante os direitos dos usuários, né? Então, voltando lá para a questão da definir os níveis de gestão, aqui, ó, veja bem que a parte de definir faz parte de diretrizes, afiançar faz parte da seguranças afiançadas. Então são argumentos que não fecham com essa questão. Então, letra C, voltando para o SUAS, né? Continuando a leitura, estabelecer. Então a primeira é consolidar. O inciso 2 diz assim: estabelecer a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na organização, regulação e manutenção e expansão das ações de assistência social. Essa ligação, União, Estado, Distrito Federal e município, então você tem sempre que lembrar que são 4. União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Inciso 3º, definir os níveis de gestão de acordo com estágios de organização de gestão e oferta de serviços pactuados nacionalmente. Inciso 4, orientar-se pelo princípio da unidade e regular em todo o território nacional a hierarquia, os vínculos e as responsabilidades quanto à oferta dos serviços, benefícios, programas e projetos de assistência social. Inciso 5, respeitar as diversidades culturais, aí aquele da padronização aqui, hein? Respeitar as diversidades culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas, políticas e territoriais. Inciso 6, reconhecer as especificidades, iniquidades e desigualdades regionais e municipais no planejamento e execuções das ações. Inciso 7, assegurar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social
Inciso 8, integrar a rede pública e privada como vínculo aos SUAS de serviços, programas e projetos e benefícios da assistência social. Inciso 9, implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. Inciso 10, estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. E inciso 11, afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direito como funções da política de assistência social. Então essa também vai bater contra a última, de caráter seletivo e focalizado, né? E aqui está a diferença dos objetivos, a garantia de direitos como funções da política de assistência social. Então quando você vê essa palavra aí, seletivo e focalizado, isso é contraditório ao aporte do serviço social, ao aporte teórico do serviço social. Próxima questão, também relacionada com o artigo 1 e 2, diz assim: de acordo com a resolução 33 de 12 de dezembro de 2002, que é a que nós estamos estudando, né? A política de assistência social tem por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. É importante você decorar mesmo, memorizar: proteção social, vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. A proteção social tem relação com a garantia dos direitos. A vigilância socioassistencial tem relação com o acompanhamento do processo dos projetos. E a defesa de direitos também tem relação com o trabalho em rede e a defesa de direitos como a proteção. A proteção social, voltando à parte inicial, tem a intenção de proteger, né, no caso, prevenir e recuperar. A vigilância é o acompanhamento e a defesa do direito é a garantia de direitos, reorganizando o pensamento. E organiza-se sob a forma de sistema público não contributivo, descentralizado e participativo. Você precisa entender a semântica da palavra contributivo, descentralizado, participativo, todas essas palavras que vão aparecendo. Fica mais fácil para você anular questões que não são e chegar mais próximo da resposta. Assinale a alternativa a que demonstra de forma incorreta. É importante também entender o enunciado. Uma das seguranças afiançadas pelo Sistema Único de Assistência Social, segundo a resolução em questão, né? Então aqui nós fomos lá para o artigo, um artigo lá de baixo, que é a de seguranças afiançadas, que é o artigo 4, mas vocês vão entender por quê. Então, qual é a resposta incorreta, né? A primeira diz assim: renda, correta. Renda opera por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de benefícios continuados no termo da lei para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de proteção social que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho. Então, se ele está pedindo a incorreta, não é a A, porque a A está correta. E a opção B, acolhida, correta também, provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e ação profissional conter condições de recepção, escuta profissional qualificada, informação, referência, concessão de benefícios, aquisição de materiais sociais, abordagem em território de incidência de situações de risco, oferta de uma rede de serviços de locais de permanência de indivíduos e famílias sob curta, média e longa permanência, certo? Então também não é a letra B. E aí vem a letra C, que também essa é um mamão com açúcar, né? Desenvolvimento de dependência social. Isso, nas vezes, quem muito quer isso é o Estado e muitas vezes os políticos, que o indivíduo usuário se torne voto de cabresto e fique dependente da política social. Nós, do serviço social, e todo o aporte teórico do serviço social e a argumentação do SUAS, que é criada e discutida por assistentes sociais, tem como princípio a emancipação do indivíduo que venha por meio de um projeto ou de um programa de assistência social, recuperar a sua emancipação, a sua independência e não dependência. Então, letra C é a letra errada, incorreta, a resposta incorreta é o que está pedindo, mas vamos analisar a letra D. Convívio ou vivência familiar, comunitária e social. Isso é o que explica também o SUAS, e nós vamos ver nos artigos seguintes. Exige a oferta pública de rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para
construção, restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança, interesses comuns e societários, o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade. Vamos para a próxima questão. Então, a nossa próxima questão, né? Artigo 1º. Ela vai lá para o artigo 1º de novo. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo denominado de Programa Bolsa Família? Não. O Programa Bolsa Família é um programa de distribuição de renda. A gestão das ações da área de assistência social é Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome? Sim. Letra B. Instituto Nacional de Assistência Social? Não. Secretaria Especial de Assistência Social? Não. Sistema Único de Assistência Social? Perdão. A letra E, não é a letra B. O Ministério é o Ministério. O Programa Bolsa Família está dentro do Ministério e o Sistema Único é o que organiza. Por isso que se chama Norma Operacional Básica de Organização, né? Norma de organização. Então, todo o princípio está organizado de acordo, todo o princípio de assistência social, todo o trabalho, todo o processo, todos os projetos, toda a política, ela está organizada de acordo com o Sistema Único de Assistência Social, em consonância com a LOAS, em consonância com o PNAS e, obviamente, em consonância com a Constituição Federal. Então, resposta é Sistema Único de Assistência Social. Artigo 2º, novamente. Julguem o item seguinte relativo ao orçamento e ao financiamento da assistência social nesse sentido. Considere que a sigla sua, sempre que empregado, se refere ao Sistema Único de Assistência Social. Então, essa é uma pergunta da CESP, vocês sabem como é, né? O certo ou errado. Não tem opção para você escolher, várias opções. Ou ela está certa ou ela está errada. Então, os objetivos do SUAS incluem consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. E se você observar o inciso 1º do artigo 2º, é exatamente o que está escrito nessa pergunta. Então a resposta está correta, corretíssima. Artigo 2º, novamente, nova questão. Diz assim: de acordo com a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social 2012, NOB-SUAS, assinale a alternativa correta que se refere aos objetivos do SUAS. Então, você já sabe que os objetivos do SUAS estão aqui, ó, no artigo de número 2º. São 11 objetivos. Os artigos do SUAS, os objetivos do SUAS, no artigo 2º, 11 objetivos, né? Você precisa fazer desse documento um papel de travesseiro aí, um travesseiro na cabeceira da sua cama. Estudar muito ele. Então vamos lá. Primeiro, estabelecer as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na organização, regulamentação, manutenção e expansão da assistência social. Correto. Muito bem. É logo a primeira. Está certinho de acordo com o inciso 2º, né, do artigo, inciso 2 do artigo 2º, a fundamentação dessa resposta. E a B, garantir a universalidade. Todo tem direito à proteção socioassistencial prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição. Essa está tratando dos princípios do SUAS e não dos objetivos. Por isso que não é essa. Por isso que é importante conhecer e entender, porque essa seria uma pergunta muito difícil de responder para quem conhece superficialmente o SUAS, né? A letra C, integralidade de proteção social, oferta das provisões em sua completude por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Repare, gente, que todas as respostas elas estão no SUAS, todas as questões estão no SUAS, só não fazem parte do enunciado, mas elas fazem parte do SUAS. Veja bem a letra D, intersetorialidade, integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais. Tudo parte dos princípios do SUAS, mas não dos objetivos. E a questão assinala, o enunciado pede os objetivos. Qual deles se refere aos objetivos? E somente a letra A se refere aos objetivos. Então vamos para a próxima questão.
Espera aí. Questão ainda no artigo 2º, diz assim: a gestão das ações na área de assistência social deve ser organizada sob a forma do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que tem por objetivo. Aí vem a questão: consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica do Estado de modo articulado com a sociedade civil, reafirmando a responsabilidade desta sobre aquele. E aí o que diz o inciso 1 do artigo 2º: consolidar a gestão compartilhada com cofinanciamento e a cooperação técnica entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios de modo articulado, operam a proteção social não contributiva e garante os direitos dos usuários. Entendeu? Então a gestão compartilhada não tem relação com a sociedade civil, apenas com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Letra B. Estabelecer as responsabilidades, sobretudo para a rede privada. Morreu aqui a pergunta. Política social e rede privada não tem ligação alguma. Letra C. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações socioassistenciais. Muito bem. Resposta perfeita. Letra D. Definir um único nível de gestão, considerando que o estabelecimento de vários níveis contribuirá para desqualificar o parâmetro pactuado na norma operacional básica de assistência social. E que diz o inciso 3º? Definir os níveis de gestão de acordo com os estágios de organização da gestão e oferta de serviços pactuados. Então não é um único nível de gestão. A letra E. Estabelecer instrumentos e mecanismos técnicos que garantam uma gestão isolada. Isolada? Não. Uma gestão participativa. Então, com certeza, resposta letra C. Próxima questão ainda no artigo 2º. A assistência social do cidadão e dever do Estado é política de seguridade social não contributiva que prevê os mínimos sociais realizadas por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas de acordo com a Lei Federal 8742/193. A assistência social tem como um de seus objetivos. Veja bem, deixa eu explicar aqui para vocês. Quando ele faz a referência aqui nesse enunciado à Lei 8742, há de se tomar cuidado para saber se realmente essa banca estudou o SUAS atualizado. Porque muitos concursos já aconteceu, muitos casos de colocar questões de concurso de SUAS ou de LOAS desatualizado e aí já não bater mais com a realidade. E aí são questões que devem ser anuladas, né? Então, aí, garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência ou idoso que comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Perfeito. Esse é um dos objetivos da assistência social. O restante são princípios, o B é princípio, o C é princípio e a letra D é uma diretriz. Convém você estudar no artigo que vai ser postado na plataforma para entender. Muito bem. Artigo 3º. Agora nós vamos para o artigo 3º e antes de ir para o artigo 3º, convém nós lermos o artigo 3º, que vai tratar então dos princípios organizativos do SUAS, né? Princípios. Vou fazer um mapa mental sobre cada um desses 7 pontos aqui, desses 6 pontos que o primeiro não precisa. Mas eu vou fazer sobre o primeiro também, porque tem aqueles 3 aspectos que são importantes. Enfim, artigo 3º. Universalidades. São princípios organizativos do SUAS. Inciso 1. Universalidade. Todos têm direito à proteção socioassistencial prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação vexatória de sua condição. Gratuidade. A assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe o artigo 35 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, ou seja, o Estatuto do Idoso. Integralidade, o inciso 3, integralidade da proteção social, oferta das provisões e sua completude por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Inciso 4, intersetorialidade, integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais. E inciso 5, equidade, respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco social. Então,
eu quero criar um mapa mental aqui, situando universidade, gratuidade, integralidade, intersetorialidade e equidade, que são os 5 princípios organizativos do SUAS. Então, voltando para a nossa questão do artigo 3, diz assim: de acordo com a norma operacional básica NOB-SUAS, relacione corretamente suas definições. Relacione corretamente os princípios organizativos do SUAS e suas definições. Princípios. Então nós temos aqui princípio universalidade, gratuidade, integralidade da proteção, intersetorialidade e equidade, numerado de 1 a 5. Eu já coloquei as respostas, como você pode ver, 5, 1, 4, 2, 3. E então a resposta nesse caso seria que, veja bem, que quando você tem uma questão de marcar como essa, se você souber uma dessas, você já tem 50% de chance de acertar a questão. Se você souber duas, você já tem praticamente 100% de chance de acertar a questão. Porque você vai vir aqui, por exemplo, você já sabe e tem certeza que a 1 é a 5, é a equidade. Então você vai vir para aqui e vai ver qual que começa com 5, qual que começa com 5. Olha, nesse caso aqui só tem uma que começa com 5, que é a letra E. Tá vendo? Então não tem mais, se você souber a primeira, não tem mais como você errar. Vamos ver se tem mais alguma que começa com o número 1. A letra A é 2, a letra B é 4, a letra C é 3, a letra D é 2. Então, se você souber a primeira ou a segunda, é 100% de certeza que você vai acertar. E se você souber a 4? Vamos ver. A 4 não, a 4 já confunde, porque aqui já tem essa com a 4. Na 4 já fica duas opções. Duas, tem 50%. Mas você sabendo a primeira ou a segunda, ou se souber as duas, já é 100% de certeza. Então, gente, eu faço sempre assim quando estou fazendo concurso. Se eu tenho certeza que nessa questão, essas 5, eu tenho certeza, e eu olhei para as questões aqui, já resolvi o problema, não tenho mais que ficar perdendo tempo com essa questão, já está resolvido. Não tem nenhuma questão com o número 5 na primeira. Eu tenho certeza que a equidade é respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. Se eu tenho certeza que e só tem essa, acabou a questão, passa a régua, vai para a próxima questão, lembrando que você tem tempo, o tempo está correndo e você pode se atrapalhar se não avançar, certo? Mas é só quando tiver certeza. Então, pessoal, é interessante observar aqui essa questão do artigo 3, terceiro e quinto, aí foi uma junção entre dois artigos, né? Então diz assim: relacione as colunas e assinale a alternativa correta. Princípios da assistência social e diretrizes da assistência social, né? Então, aí você tem, primeiro, participação da população por meio de organização representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Então você já está vendo que eu marquei aí, né? 2, né? Que é a participação, controle social e participação popular. É uma diretriz, uma das diretrizes da assistência social que está no SUAS. Então o que acontece? Tanto os princípios da assistência social quanto as diretrizes da assistência social está no SUAS. Então você já sabe que lei está estudando, apesar da prova aí, da questão não fazer essa conotação, não dar essa explicação. Então aí vem a questão número 2, primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Muito bem, também a opção 2, né? Ela está relacionada com as diretrizes, né? Primazia da responsabilidade da política de assistência social em cada esfera do governo. É a descentralização. A primazia, aliás, né? Primazia é o inciso 1 das diretrizes, né? Enquanto o outro, a primeira foi o inciso 7 das diretrizes. Então, aí vem a terceira opção. Respeito à dignidade do cidadão em sua autonomia e ao seu direito e benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vejatória de necessidade. Então, esse é parte, não está completo, mas é uma parte dos princípios organizativos do SUAS, no inciso 1, a universalidade. Então nós temos 3 questões. E aí vem uma questão aqui que é interessante. Igualdade de direito no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se a equivalência às populações urbanas e rurais. Esse é um princípio da Seguridade Social, né, que está aqui inserido, não está nem no SUAS, não está no SUAS. Então foi por isso que eu coloquei aqui. Ele é um princípio lá da Seguridade Social, que não foi abarcado pela SUAS de 2012. Não tem no texto do SUAS não é nem dos princípios organizativos do SUAS e nem das diretrizes estruturantes da gestão.
Mas eu aceito uma crítica ou até um adendo de alguém que souber, porque eu li vários artigos aqui à procura dessa resposta mais cedo e não encontrei. Então, se você souber onde é que eu sei que tem isso que eu li quando estava fazendo a matéria aqui para vocês, da Seguridade Social, que existe a questão da equivalência. Lá está falando sobre a equivalência, né? Inclusive no mapa mental tem isso, da equivalência entre as populações urbanas e rurais. Já aqui nos SUAS, nessa de 2012, não apresenta essa argumentação, certo? Mas a resposta, mesmo que ficasse em dúvida aí quanto à última questão aí desse enunciado, a primeira, a segunda e a terceira já dava aqui, ó, 2, 2, 1, né? Então onde é que está 2, 2, 1? Letra B, ó, 2, 2, 1. E já teria a resposta, então, já poderia passar para a próxima questão, certo? A próxima questão também é do artigo 2º e do artigo 3º, e diz assim: de acordo com a norma operacional básica, NOB SUAS 2012, marque a alternativa que corresponde a um dos objetivos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Aí vem: a integralidade da proteção, oferta das provisões e sua completude por meio de conjunto articulado e serviços, programas e projetos e benefícios socioassistenciais. Então, integralidade não é um objetivo, é um princípio organizativo do SUAS, né? Então, ele está pedindo o quê? Marca a alternativa que corresponde a um dos objetivos. Então, integralidade não é objetivo. Aí vem a intersetorialidade, a letra B. Integração e articulação da rede socioassistencial com demais políticas e órgãos setoriais. Apesar de correto, não é objetivo, é princípio. Intersetorialidade. Aí vem a letra C. Aqui é a resposta: afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos como funções da política de assistência social. Eu achei essa questão bastante complexa e acredito que só realmente quem domina muito o conhecimento de SUAS conseguiria responder. Eu admito para vocês que se estivesse fazendo a prova eu ia ficar bastante confuso quando chegasse numa questão como essa. Eu ia ter que trabalhar bastante eliminação e tal, porque é o seguinte: primeiro ela mistura as questões, né? Falando de intersetorialidade, equidade, que são princípios. Ela pede um objetivo. E nós sabemos que um dos capítulos do SUAS trata especificamente das seguranças afiançadas. O artigo número 4, um dos artigos, diga. São seguranças afiançadas pelo SUS. E aí, a resposta correta é afiançar a vigilância. Veja bem como é que faz um jogo estranho de palavra. Então, afiançar a vigilância, apesar de parecer como parte da segurança afiançada, na verdade ele faz parte de um objetivo. Então é um jogo de palavras bem complexo, tudo parecido, tudo igual. Então teria que ser bem na base da eliminação para encontrar essa resposta. E a letra D, equidade, que também não é um objetivo, é um princípio. Então respeita as diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais. Essas perguntas bem fechadas, quando todas as respostas são verdadeiras, na minha opinião, são as mais difíceis de responder, porque elas acabam mais confundindo. O aporte teórico não te ajuda nesse sentido. Então, quando tem um errinho de palavra aqui ou ali, que você vai pegando aqueles errinhos, por exemplo, independente, indiferente e tal, você encontra uma resposta mais fácil. Quando tudo é certo, mas que existe um elemento que faz uma separação objetiva de um princípio, de uma semântica de palavra, fica mais difícil. Então aí o artigo 4º, agora nós estamos indo para o artigo 4º. Antes de fazer a leitura, vamos ler o artigo 4º. Esse é bem grande. São seguranças afiançadas pelo SUAS, então são seguranças acolhida, provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e a ação profissional conter condições de recepção, a linha A. A linha B, escuta profissional qualificada. C, informação. D, referência. E quando eu falo referência, se você não souber o que é, eu tive muito problema no passado com isso. Eu até perdi um concurso por causa de uma pergunta que tinha a palavra referência e na hora eu não consegui lembrar o que era. Então sempre que você vê a palavra referência, ela está se referindo ao usuário no momento que sentir que um dos seus direitos foram violados, ele saber para onde ir e saber com quem contar. Então o CRAS é um centro de referência, ou seja, a pessoa que está se sentindo com o direito violado sabe aonde ir procurar um auxílio, socorro
procurar por ajuda, por orientação. Então, é esse o sentido da palavra referência. Concessão de benefícios, aquisições materiais e sociais. G. Abordagem em territórios de incidência de situação de risco. Isso aí tem a ver com a busca ativa. H. Oferta de uma rede de serviços de locais de permanência de indivíduos e famílias sob curta, média e longa permanência. Eu acho que esse ponto aqui, em relação à assistência social, é o que mais se deve a nível de Brasil. Quase município nenhum tem esses locais de permanência, que são o NAI, Núcleo de Atendimento Integrado, as casas de abrigo, enfim, toda essa questão de abrigamento aí. Então, inciso 2, renda, operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de benefícios continuados nos termos da lei para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de proteção social que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho. Inciso 3, convívio ou vivência familiar, comunitária e social. Exige oferta pública de rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para a linha A construção, restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns e societários. B. O exercício capacitador e vinculador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade. Inciso 4. Desenvolvimento de autonomia. Exige ações profissionais e sociais para a linha A. O desenvolvimento de capacidade e habilidades para o exercício do protagonismo da cidadania. A linha B. A conquista de melhores graus de liberdade, respeito, dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão e a cidadã, a família e a sociedade. C. Conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade nos laços sociais para os cidadãos e as cidadãs sob contingências e vicissitudes. Então, toda vez que a palavra contingência aparecer, é uma dica que eu sempre dou, e vicissitudes, elas são bem sinônimas, use a palavra eventualidade. Lembre-se, eventualidade, coisas que acontecem fora do controle humano, como acidente, morte, quando uma família precisa de um aporte funerário para enterrar um ente querido, quando perde a sustentabilidade financeira, enfim, todas essas questões relacionadas aos riscos de vulnerabilização. E inciso 5, apoio e auxílio quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens materiais em pecúnia. A palavra pecúnia ou pecuniário tem a ver com dinheiro, em valor monetário, em dinheiro, em caráter transitório, denominado de benefícios eventuais. E aí eu vou fazer uma aula específica aí, pessoal, sobre o decreto que regulamenta os benefícios eventuais. Já pediram aí no grupo que pode cair alguma questão, eu vou fazer uma aulinha rápida sobre benefícios eventuais, já baixei o decreto, para que todos os alunos estejam aí, me cobrem depois caso eu venha me esquecer, porque eu quero realmente montar essa aula sobre benefícios eventuais, qual é a regulamentação que existe para isso. Então, voltando para a nossa questão, de acordo com a resolução que é a que nós estamos lendo, a política de assistência social tem por funções a proteção social, 1, a vigilância socioassistencial, 2, e a defesa de direito, 3, aquilo que está no capítulo 1, né? No artigo 1 do capítulo 1, organiza sobre a forma de sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Assinale a alternativa que demonstra de forma incorreta uma das seguranças afiançadas pelo Sistema Único de Assistência Social, SUAS, segundo a resolução em questão. Então essa questão está lá em cima, de uma outra forma, e aparece aqui novamente. Então, desenvolvimento de dependência social. Não é interesse da política pública, do aporte teórico do serviço social, desenvolver dependência social, ou seja, o CRAS, o CREAS, o CAPS e demais instituições públicas de assistência social não podem se tornar a casa dos pobres. Não pode se tornar um local onde as pessoas vão passar a viver continuamente. Espera-se que o serviço de proteção social consiga o que o sistema prisional não conseguiu, que é emancipar e reinserir socialmente o indivíduo. Esperamos que um dia o sistema prisional também possa. Nova questão, artigo 4º. A proteção social básica tem por direção o desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania. Ela envolve um conjunto de seguranças dinamicamente articuladas, quais sejam segurança de opção A, acolhida alimentar, aí, ok, emprego, não existe ainda
dentro do SUAS, a questão relacionada ao emprego. Não é dever do Estado, em relação à política de assistência social, conseguir emprego. A reinserção no mercado de trabalho é um trabalho em conjunto com a do assistente social, com o usuário, que deve procurar, dentro do princípio da sua emancipação, uma vaga de emprego, caso ele assim deseje. Mas em muitos casos, como é o caso de deficiência, isso não é possível na maioria das vezes, né? Então, letra B, renda de desenvolvimento, de autonomia, de acolhida, de convívio e de apoio e auxílio. É o que nós acabamos de ler no artigo número 4, aquele artigo longo. Essa é a resposta B, a resposta correta. Por que não é a C? Porque novamente aparece a palavra emprego. Por que não é a D? Apesar de muitos CRAs ainda viverem no princípio de fazer cursos de capacitação, de treinamento, e em muitos lugares ainda não é contemplado no SUAS o princípio da capacitação profissional para os usuários. Não está contemplado na lei. Então, capacitação anula a questão. Letra E, acolhida de convívio alimentar, de autonomia e novamente de emprego, o que foi citado lá na linha A. Certo, gente? Próxima questão, então, artigo 5º. Então, vamos ler o artigo 5º para a gente se situar. Artigo 5º. São diretrizes estruturantes da gestão do SUAS. Então, lembrando lá dos 7 capítulos apresentados no início dessa aula, são eles. Inciso 1, primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social. Isso aqui a gente vai estudar a primazia também lá no LOAS depois. Inciso 2, descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de governo. Inciso 3, financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 4, matricialidade sociofamiliar. Teremos uma aula sobre matricialidade sociofamiliar exclusiva, para que você possa compreender o que realmente é esse novo conceito do aporte teórico do serviço social. Inciso 5, territorialização. Inciso 6, fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil. E inciso 7, controle social e participação popular. Voltando lá para o nosso estudo, entre as diretrizes estruturantes do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, está o fortalecimento da relação democrática entre o Estado e a sociedade civil. Exatamente, inciso de número 6. A garantia de convivência familiar e comunitária. A centralização política, a centralização não, é a descentralização. Então aqui está errado. A primazia da responsabilidade dos municípios na educação, não, é a primazia da responsabilidade do Estado, no geral. O Estado compreende município, União, Distrito Federal e municípios, não apenas o Estado, né? E o financiamento único advindo da União, também não, é o mesmo de cima. O financiamento partilhado, não único, né? Financiamento é partilhado, então o erro está aqui, o financiamento único. Voltando para a questão 2, a garantia de convivência familiar e comunitária. Ela não faz parte, apesar de ser um princípio, ela é um princípio, um objetivo do SUAS, mas não faz parte das diretrizes estruturantes da gestão do SUAS, certo? A garantia de convivência familiar e comunitária é um aporte teórico correto, mas não faz parte da gestão estruturante do SUAS, certo? Próxima questão, artigo 5º, mesclado aí com o artigo 3º. E aqui eu vou explicar para vocês alguns erros que aconteceram nessa questão. Erros que na época não eram erros. Então, são eixos estruturantes da gestão do SUAS, exceto a intersetorialidade, né? Então, exceto a intersetorialidade não faz parte da gestão. A intersetorialidade, bora voltando aqui, a intersetorialidade, ela está no SUAS, mas ela faz parte dos princípios, dos princípios sim, dos princípios, princípios, intersetorialidade, está aqui, não faz parte então da gestão, eixos estruturantes da gestão. Até, inclusive, quero lembrar aqui que não se chama mais eixos, era eixo até 2012, não é mais. Então a matricialidade sociofamiliar, né, faz parte, a descentralização político-administrativa faz parte, a participação popular faz parte, a intersetorialidade não faz parte. Mas, professor, e a letra E, por que o senhor colocou em negrito? Porque a qualificação de recursos humanos ela foi retirada
do SUAS, da gestão do SUAS, dos eixos, que na época era eixos, né? Da questão estruturante do SUAS, não faz mais parte, né? Então, na nova configuração do SUAS de 2012, as diretrizes estruturantes, lá era eixo, agora são diretrizes, não é mais eixo, são diretrizes, e a qualificação de recursos humanos, eu achei, na verdade, uma forma do Estado negar o direito do assistência social se profissionalizar melhor, fazendo cursos de especialização e tal, mas não faz mais parte. De qualquer modo, dentro das perguntas, então, como essas perguntas aí eram de 2010, então essa questão ainda estava contida no SUAS até 2012. De lá para cá, ele foi retirado na reforma do texto, na emenda que foi feita no texto, certo? Então a resposta continua sendo a letra A, lembrando que se a pergunta fosse hoje, essa questão teria que ser anulada, porque ela teria duas respostas. Artigo 6º, nós não lemos ainda o artigo 6º, então vamos ler o artigo 6º, né? E agora os artigos 6º é um artigo longo, e ele vai tratar dos princípios éticos para a oferta da proteção socioassistencial no SUAS. Veja bem que nós temos dois tipos de princípios. Nós temos aqui, ó, a apresentação, objetivos, princípios organizativos, né, que é o artigo 3, e o artigo 6, que são os princípios éticos. São coisas diferentes. E nós vamos ler cada um de per si, né? Então vamos lá, artigo 6º. Inciso 1. Defesa incondicional da liberdade, da dignidade, da pessoa humana, da privacidade, da cidadania, da integridade física, moral e psicológica e dos direitos socioassistenciais. Defesa do protagonismo, da autonomia dos usuários e a recusa de práticas de caráter clientelista, vexatório ou com intuito de benésio ou ajuda, né? Então são os aportes teóricos do serviço social se manifestando aí. Oferta de serviços, programas, projetos e benefícios públicos gratuitos, com qualidade e continuidade, que garantam a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais. Inciso 4. Garantia da laicidade na relação entre o cidadão e o Estado na prestação e divulgação das ações do SUAS. Inciso 5. Respeito à pluralidade e diversidade cultural, socioeconômica, política e religiosa. Inciso 6. Combate às discriminações etárias, étnicas, de classe social, de gênero, por orientação sexual ou por deficiência, dentre outras. Inciso 7. Garantia do direito a receber dos órgãos públicos e prestadores de serviço o acesso às informações e documentos da assistência social de interesse particular ou coletivo ou geral, que serão prestadas dentro do prazo da Lei número 12527, de 18 de novembro de 2011, que é a LAI, né? Lei de Acesso à Informação, e a identificação daqueles que atenderam. Inciso 8º. Proteção à privacidade dos usuários, observando o sigilo profissional, preservando sua intimidade e opção e resgatando sua história de vida. Inciso 9º. Garantia de proteção profissional direcionada para a construção de projetos pessoais e sociais para a autonomia e sustentabilidade do usuário. Desculpe, inciso 9º não, inciso 9, porque de acordo com a ABNT, o inciso não pode ser ordinal, então ele tem que ser numeral mesmo, é 9 mesmo, em veio romano. Então, inciso 10, reconhecimento do direito dos usuários de ter acesso a benefícios e a renda. Inciso 11, garantia incondicional do exercício do direito à participação democrática dos usuários, com incentivo e apoio à organização de fóruns, conselhos, movimentos sociais e cooperativas populares, potencializando práticas participativas. Veja como esse artigo é grande. Inciso 12. Acesso à assistência social a quem dela necessitar, sem discriminação social de qualquer natureza, resguardando os critérios de elegibilidade dos diferentes benefícios e as especificidades dos serviços, programas e projetos. Inciso 13. Garantia aos profissionais nas condições necessárias para a oferta de serviço em local adequado, acessível aos usuários, com a preservação do sigilo sobre as informações prestadas no atendimento socioassistencial, de forma a assegurar o compromisso ético profissional estabelecido na norma operacional básica de recursos humanos do SUAS, NOB-RH SUAS. Inciso 14. Disseminação do conhecimento produzido no âmbito do SUAS por meio de publicização e divulgação das informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários e trabalhadores, no sentido que estes possam usá-las
na defesa da assistência social, dos seus direitos e na melhoria das qualidades dos serviços, programas, projetos e benefícios. Inciso 15, simplificação dos processos e procedimentos na relação com usuários no acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios, agilizando e melhorando sua oferta. Inciso 16, garantia de acolhida digna, atenciosa, equitativa, com qualidade, agilidade e continuidade. Inciso 17, prevalência no âmbito do SUAS de ações articuladas, integradas para garantir a integralidade da proteção socioassistencial aos usuários dos serviços, programas, projetos e benefícios. Inciso 18, garantir aos usuários do direito às informações do respectivo histórico de atendimento devidamente registrado dos prontuários do SUAS. Então aqui nós encerramos então o artigo 6º. E voltando para a nossa questão, depois dessa maratona de leitura, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, configura-se como uma nova forma de gestão de assistência social, possui princípios éticos que direcionam as ações desse sistema em um de seus princípios considera-se, olha só, nós tivemos aqui o quê? 17 princípios, é isso? Vamos conferir. Nós tivemos o quê? 18 princípios. E agora a pergunta dessa banca é um dos princípios. Veja como eles nos maltratam, né? Mas é assim mesmo. Então lá, princípio 1. Princípio 1. A atenção profissional... Espera um momento, gente. Deixa eu conferir uma coisa aqui que me ocorreu algo. Sim, bem. Muito bem. Princípio ético. Opção 1. A atenção profissional direcionada para a construção de projetos pessoais e sociais para a autonomia e sustentabilidade do usuário. Que a gestão é constituída por uma rede formada com base no caráter público e privado. Olha, privado. Já excluiu aqui, ó. Não é a letra B. A oferta eventual de uma rede constituída e integrada com padrões de atendimento qualificados e pactuados como planejamento, financiamento e avaliação. A oferta eventual, não, é contínua, continuidade. Você acabou de ler comigo. O que os conselhos nas 3 esferas de governo não são responsáveis para estruturar. Gente, que o governo nas 3 esferas são responsáveis para estruturar o sistema e resguardar o atendimento às necessidades sociais. Que os conselhos nas 3 esferas de governo, não vimos nada sobre conselhos aqui dentro das questões que acabamos de ler, dos princípios éticos, né? Então toda a questão aqui, a busca de fundamentos teóricos nos instrumentais do planejamento sistêmico sob controle social do Estado como indutor da conformação, a busca de fundamentos teóricos nos instrumentais, também não vimos nada disso na leitura que fizemos. Os fundamentos teóricos são da assistência social e não do Estado. O Estado ele tem uma regra e a assistência social tem o seu aporte teórico específico, né? Então o sistêmica sob controle social do Estado como indutor na conformação da rede a ser ofertada, não. O trabalho em rede é um trabalho multiprofissional e cada aporte teórico flui da própria rede. Então, resposta com certeza, atenção profissional direcionada para a construção de projetos pessoais e sociais para a autonomia e sustentabilidade do usuário. Letra A. Próxima questão, ainda no artigo 6º. A política de assistência social baseia-se em princípios éticos para o desenvolvimento de suas ações. Considera-se como princípio ético. E aí nós vamos à letra A. Por que a letra A está errada? Oferta pontual. Oferta pontual? Não é oferta pontual, é oferta continuada, é oferta universalizada. Então ela já começa errada. Por que a letra B está errada? Oferta de serviços, programas e projetos de benefícios públicos contributivos. Contributivos, não contributivos. Assistência social nunca é contributiva. Por que a letra C está certa? Porque ela fala sobre a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e o seu conteúdo está correto. Por que a letra D está errada? As informações dos históricos de atendimento aos usuários devidamente registrados nos prontuários do Sistema Único de Assistência Social SUAS, que é de uso exclusivo dessa política pública, não é de uso exclusivo dessa política pública, é de uso público. Todas as pessoas devem ter acesso. E por que a letra E está errada?
o acesso à assistência social a quem dela necessitar, sob o princípio da universalização do atendimento sem discriminação social de qualquer natureza, sem estabelecer critérios de elegibilidade, sem estabelecer critérios, não. Existem critérios são as chamadas condicionalidades, critérios de elegibilidade, não pode ser sem critérios. Então não é a E, não é a D, não é a B, não é a A, com certeza, com certeza a resposta C, a garantia do direito ao usuário de receber dos órgãos públicos e prestadores de serviço as informações e documentos da assistência social de interesse particular ou coletivo ou geral. Então, com certeza, a resposta correta, letra D. Então, pessoal, agora no artigo 7º, né, começando aí, passando para o artigo 7º, o último artigo desse capítulo, e que nós estamos vendo. Então vamos ler o artigo 7º, é um artigo pequeno, para a gente concluir essa aula e ver o restante das questões. Então, artigo 7, a garantia da proteção socioassistencial, né? A garantia da proteção socioassistencial, que é o último capítulo. Inciso 1, precedência da proteção social básica com o objetivo de prevenir situações de risco social e pessoal. Não submissão, inciso 2, não submissão do usuário a situações de subalternização. Inciso 3, desenvolvimento de ofertas de serviços e benefícios que favoreçam aos usuários do SUAS a autonomia de acordo com a sua capacidade, dignidade e projeto pessoal e social. E inciso 4, dimensão proativa que compreende a intervenção planejada e sistemática para o alcance dos objetivos do SUAS com a absoluta primazia da responsabilidade estatal na condução da política de assistência social em cada esfera do governo. E inciso 5, reafirmação da assistência social com política de seguridade social e a importância da intersetorialidade com as demais políticas públicas para a efetivação da proteção social. Veja como é interessante que essas questões, todas elas estão interligadas e interrelacionadas, de modo que eu penso aqui particularmente que os concursos não deveriam fazer aquela confusão de princípios e objetivos, visto que isso às vezes mais confunde do que estabelece, do que define critérios entre quem sabe e quem não sabe, né? Então o que é que acontece? No âmbito da assistência social, aqui a nossa questão, e das políticas públicas, o SUAS deve fornecer proteção que se destina à prevenção de riscos sociais, e pessoais por meio de oferta de programas, projetos e serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Esse tipo de proteção denomina-se, e aqui nós temos as garantias de proteção socioassistencial, como você pode ver, e aqui nós temos proteção social intensiva, não existe. Proteção social assistencial. Tá, mas ela não tem essa resposta no SUAS. Proteção social de inclusão também não faz parte desse projeto do SUAS, apesar de ter a lei da inclusão. Proteção social especial, que nós temos duas. Proteção social básica. Então qual é a diferença? Está aqui embaixo, ó. Proteção social básica, está em itálico. Prevenir. A proteção social básica ela tem o objetivo de prevenir situações de riscos e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, certo? Então aqui o SUAS fornece proteção que destina à prevenção, tá vendo aqui em cima, ó? Prevenção de riscos sociais. Então nós já sabemos que é a proteção social básica. E a proteção social especial, que é atendimento à família e indivíduos que se encontram em situação de risco. E a situação de risco implica que já tiveram seus direitos violados ou que já sofreram algum tipo de violência. Então, tá aí a resposta. Próxima questão. Descendo, por favor. Ainda a questão no artigo 7º. No 7º artigo, a proteção social básica do SUAS é destinada a prevenção de riscos sociais e pessoais por meio de oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco, não. Já se encontram, aqui já é proteção social especial. Ó, isso aqui já descaracteriza como resposta. Letra C. Prevenção de riscos sociais e pessoais por meio de oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de constante abuso sexual. Também serviço de proteção social especial.
Famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados, direitos violados, proteção especial. Qual é que sobra? A prevenção de risco, prevenção de riscos sociais, que é a proteção social básica. Então, prevenir é diferente de remediar, né? Quando já precisa de um remédio, é porque já está doente, né? Claro que eu estou usando aqui um português bem arcaico, só para explicar para você. Prevenir é quando ainda não houve a violação do direito, mas está em vias de haver. E quando já é a proteção social básica. Quando já houve a violação, quando o direito já foi violado, aí já é intervenção direta, já é remédio, não é mais prevenção. Então, artigo 7º, próxima questão. A proteção social especial prevista no SUAS é destinada ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários? Não. O fortalecimento está previsto dentro da proteção social básica, não da proteção social especial. Então, não é a letra A. A prevenção de riscos sociais e pessoais por meio de oferta de programas, projetos, serviços, benefícios, indivíduos e famílias pobres e desamparados? Não. Prevenção é proteção social básica. Letra C. A inclusão de indivíduos e famílias em programas vinculados a diferentes políticas sociais, seguridade social, habitação, criança e adolescente, emprego e renda, entre outros, de natureza pública ou privada. Aqui tem várias coisas que não encaixou. Emprego e de natureza pública ou privada. Ainda não faz parte, eu espero que nunca, a questão da privada, mas a de emprego eu espero que em breve, não faz parte da política dos SUAS. Letra D. A proteção à família com programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização. E letra E. As famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco, que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos. Então, com certeza, letra E. A proteção à família com programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização é proteção social básica. Somente a letra E se encaixa na descrição de políticas social, de proteção social especial. E está prevista no SUAS aí no artigo 7º. E aqui a última questão, para a gente se despedir desse vídeo e esperar o próximo. Os serviços socioassistenciais, veja como essa é bem complexa. Os serviços socioassistenciais do SUAS são organizados segundo as seguintes referências: vigilância social, ok, proteção social, ok, e defesa social, ok. Aqui defesa social e institucional, né? Parece mais uma palavrinha. Na defesa social e institucional, a proteção básica e a especial devem ser organizadas de forma a garantir a seus usuários o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa. Analisa as alternativas em relação aos direitos socioassistenciais a serem assegurados na operação do SUAS e seus usuários. Veja bem o que acontece. Essa pergunta, ela não tem base só com o SUAS. Ela faz um apanhado de vários conhecimentos de assistência social. Por isso que é importante você ler muito. Não é difícil de responder a pergunta, mas ela não está atrelada apenas ao SUAS. Então vamos lá. Direito à informação enquanto direito primário do cidadão, sobretudo aqueles com vivência de barreiras culturais, de leitura e de limitações físicas. Muito bem. Essa é um princípio, faz parte do texto. Direito do usuário ao protagonismo e manifestações de seu interesse faz parte do texto. Direito do usuário à oferta qualificada de serviço apenas para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, não. Essa tem relação com a Previdência. Direito de convivência política profissional não tem relação nenhuma com o SUAS e com nenhum texto da assistência social que eu conheça. Se alguém conhece, pode me apresentar aí. Então, com certeza, o que está correto aqui é 1 e 2, 3 e 4 está errada, a resposta correta é a letra A. E aí vem um comentário aqui. Defesa social e institucional, a proteção básica e a especial devem ser organizadas de forma a garantir aos seus usuários o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa. São direitos socioassistenciais a serem assegurados na operação do SUAS e seus usuários. E já isso faz parte de um acúmulo de conhecimento de várias leis, não é só apenas do SUAS. Direito ao atendimento digno, atencioso e respeitoso, ausente de procedimento vexatório e coercitivo. Direito ao tempo de modo a acessar a rede de serviços com reduzida espera e de acordo com a necessidade.
Direito à informação enquanto direito primário do cidadão, sobretudo aqueles com vivência de barreiras culturais de leitura de limitações físicas. Direito do usuário ao protagonismo e à manifestação de seus interesses. Direito do usuário à oferta qualificada de serviço. E direito de convivência familiar e comunitária. Gente, muito bem. Eu agradeço a atenção de todas. Até aqui nós estudamos então e comentamos o Sistema Único, a NOB SUAS, né? Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistências Sociais, com questões comentadas, apenas o capítulo 1. Em breve estaremos fazendo novos vídeos com os capítulos restantes, mas eu gostaria de lembrar vocês que o capítulo 1 é o que mais cai nas questões de concurso. Vou pesquisar aqui com alguns amigos, talvez a gente vá para o capítulo 1 da LOAS e outras partes mais importantes para depois voltar para o SUAS, já que não é tão importante. Eu agradeço a todos, curtem, comentem, compartilhem, sugiram, sugestionem, por assim dizer, critiquem. Estou à disposição de vocês para esclarecimento de qualquer dúvida. Muito obrigado, até a próxima aula.